Muito bem, amigo do Whats no Rádio, estamos de volta aqui, de volta com a nossa sabatina, essa série de visita que estamos recebendo aqui dos candidatos a prefeitos de cidades da região, né? Lembrando que a gente está realizando essas sabatinas em 5 das cidades com cobertura do Jornal Whats. Gostaríamos de estar fazendo com todas as cidades com cobertura da nossa redação, mas infelizmente o período, o tempo eleitoral é muito curto, né? Então estamos falando com Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Cruzeiro, Cachoeira Paulista e hoje voltamos aqui a ter como foco a cidade de Lorena. Para você que está acompanhando em vídeo, já viu que ao meu lado está o candidato, atual prefeito e candidato à reeleição, professor Silvio Ballerini. Como já disse, profissão professor, cargo atual prefeito, ele que é do PSD, coligação Lorena no Caminho Certo, tem como vice Marieta Bartelega, do MDB. Só repassar para você de casa, para você que está acompanhando o Whats no Rádio, a sabatina tem duração prévia de 22 minutos, serão 20 minutos para as nossas conversas, nossas perguntas e respostas, né? Os temas serão saúde, educação, cultura, economia, infraestrutura, obras. Também vamos ter uma questão aqui sobre política, onde vamos analisar cenário também sobre a persona do candidato, certo? Lembrando, então, o candidato vai estar com a gente aqui, o cronômetro, tanto para o prefeito e para mim também poder acompanhar o tempo, né, cronometrado. O Edinho também está colocando para você que está acompanhando aí a nossa sabatina também com o tempo cronometrado, certo? Edinho ia... Peraí, só um segundinho. Segura, volta para a gente um pouquinho só para poder apresentar o prefeito aqui. Desculpe, Edinho, perdão. Eu vou pedir para zerar ali, certo? Ô prefeito, então, primeiro, obrigado pela visita. Eu que agradeço, a gente, do convite. Estou à disposição. Então, e as ordens. Então vamos lá então, prefeito. Tudo certo? Edinho. A Bruna também cronometrando aqui, então vamos lá. Vamos começar, candidato, falar de economia, falar sobre geração de empregos. Lorena tem conseguido nos últimos anos anunciar a ampliação e a chegada de empresas, de indústria. Nesse setor, dentro do seu planejamento, como é que é a proposta para atrair novas empresas e quais as áreas específicas que Lorena tem para oferecer hoje para a possibilidade de novas indústrias? Bom, Lorena está sendo privilegiada, né? Hoje nós fizemos um trabalho, porque quando a gente assumiu, algumas áreas foram vendidas, né? E você não podia doar algumas empresas que gostariam de vir para Lorena. Mas mesmo assim, desde o início do nosso mandato, a gente tem trabalhado para atender bem a população, para atender bem os comerciantes, os empresários e todos que querem trabalhar em Lorena. E Lorena teve um impulso muito grande no decorrer da nossa gestão. Várias fábricas que já estavam em Lorena estão voltando. Eu posso falar, por exemplo, os italianos, né? Agora, semana passada, eu liberei 42 mil metros de galpões que eles estão trazendo empresas que saíram de Lorena, voltando para Lorena para gerar novos empregos. Você pega o Mercado Livre, que foi uma empresa que veio para Lorena, está lá naquele prédio do SCAF, né? E que em breve tem mais 2 empresas que vão ocupar aquela área, que são quase 40 mil metros. Ao lado dela também tem uma fábrica de vidros para móveis, que também já começou a trabalhar esse mês, 30 e poucos empregos, e vão ter 130 até o final do ano. E também tem aqui a AKG, que vai ficar pronta agora, mais 250 empregos. Aí a CUT está crescendo, e uma coisa muito importante que aconteceu em Lorena e ninguém sabia, Lorena ia fechar a Apollo, por causa de impostos e outras coisas, né? E nós fomos 8 vezes com a direção da Apollo em São Paulo, e na 8ª reunião, Deus nos abençoou e a cidade de Lorena foi coroada, ia fechar Lorena ou Rio de Janeiro, em função do imposto, que do Rio de Janeiro é mais barato. E o que aconteceu? Lorena foi abençoada e vem mais 500 empregos já definido, que infelizmente fecharam a fábrica do Rio de Janeiro. E também quero falar para vocês que a Granja já está produzindo 1 milhão de ovos por dia, e ela doa 200 mil ovos para a cidade de Lorena, doar às instituições de caridade. E ela vai ficar pronto, o terreno que nós demos, vai produzir 3 milhões de ovos por dia. E a Órica também está fazendo 3 expedientes, fechou
a fábrica da África e está em Lorena. E quantas fábricas pequenas ou maiores estão tendo um apoio, e isso é muito importante, que gera emprego, gera renda, gera melhoria no comércio, gera melhoria na vida das pessoas. No plano de governo do senhor, o senhor citou a questão também da qualificação do profissional. Há uma possibilidade de novas parcerias com o Sistema S de saúde, Sistema S, perdão. Sebrae, SESI, Senai, como é que vai estar sendo planejada a qualificação? Esse trabalho, desde o início do nosso mandato, nós estamos trabalhando. Inclusive, eu posso até falar que a população precisa saber. Eu não gosto de falar mal de ninguém, mas a gente não pode ouvir mentiras, né? Muitas mentiras estão sendo faladas em Lorena, mas a população sabe. Sobre os cursos, fecharam todos os cursos profissionalizantes, e Lorena hoje já produziu quase 2.000 cursos, entre adultos, jovens, preparando esse pessoal para ter um futuro emprego. E o que acontece? Nós lançamos agora a Guardinha Mirim novamente. Para quê? No sistema moderno, de estar registrado, tem que estudar e trabalhar para dar apoio aos jovens até 20 e poucos anos, para eles poderem ter o primeiro emprego e ter oportunidade de trabalhar. Isso é muito importante do que está sendo feito em Lorena. Muito bem, vamos falar de educação. A gente já estava, de certa forma, quando a gente fala de qualificação, né? Mas vamos falar de educação. Daquilo que vocês conseguiram realizar, o senhor conseguiu realizar nos últimos anos, o que dentro do seu plano de governo deve ser tomado como prioridade para essa área, entre estrutura e também o trabalho junto aos funcionários? Bom, o mais importante, na minha opinião, através da educação, que a gente muda a cidade. Então, eu sempre falo nas minhas reuniões que o maior investimento que uma prefeitura pode fazer é na educação. É a melhor herança que a gente pode deixar para os nossos filhos, netos, ou quem toma conta de alguma criança. Porque é nessa fase que você vai preparar as crianças para eles terem um futuro melhor. E Lorena está acontecendo isso. Nós compramos uniformes, nós estamos reformando as nossas escolas, nós materiais de primeira, mobiliários de primeira, e estamos agora com a nova licitação para todas as escolas ter a manutenção completa. Quando a gente assumiu, nós assumimos na época da pandemia. E eu fiquei 1 ano e meio sem poder fazer nada, e recebemos a prefeitura há 2 anos sem fazer uma movimentação na manutenção das escolas. Quanto ao salário, não tem cidade que melhorou o salário como Lorena melhorou. Nós fizemos há 2 anos uma adequação no salário de todos os funcionários e dos professores também. Recebem dia, recebe todo dia 30. Não é dia 6, não, dia 30, e todos os nossos... as empresas que prestam serviço recebem dia. Ouvi comentários aqui que não é verdade, mas a população sabe. Como é que você está no 3º ano e 8 meses do seu mandato e tendo as contas em dias, pagando os nossos funcionários todo dia 30 em dia? Como é que nós podemos ter um rombo, como alguém falou aí na prefeitura? Isso é mentira, isso não é verdade. Então a gente tem que falar. Mas hoje a educação é a primeira parte do nosso governo. A cidade que tem uma educação boa, ela tem uma transformação muito grande. Quem vai ganhar com isso são as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos netos, que terão oportunidade de ter um futuro melhor. Seu principal adversário citou a questão hoje da ocupação do Milton Ballerini. E ele, entre outras coisas, os próprios cursos da prefeitura está sendo ocupado também pelo Conde Moreira Lima. Qual a solução vocês têm hoje, ainda para esse ano ou para o ano que vem, com relação a isso? Nós estamos trabalhando, e eu quero passar para a população o seguinte: o que é melhor? Você usar um espaço que tem lugar para você atender os alunos, ou alugar e gastar dinheiro que não volta mais para a prefeitura? Esses dinheiros a gente investe em outras áreas. O que acontece? A empresa, normalmente, quando vai fazer uma licitação, eles têm um prazo e pedem tempo para fazer mais serviços. E o que acontece? Atrasa a obra. Mas está funcionando bem, e a gente espera que em breve as aulas já voltem para o Conde Moreira Lima, e nós estamos trabalhando também para o antigo Conde Moreira Lima, que já entramos em conversa em São Paulo, já temos documentos, estamos fazendo um projeto para reformar aquela área e voltar. Isso é um trabalho para educação
para a cidade, porque Lorena está crescendo e tem tudo para ser uma das melhores cidades da nossa região. Prefeito, agora a gente vai falar da saúde. A saúde tem sido uma preocupação. Vocês entregaram uma série de recuperação de áreas, de prédios, de postos, UBS e USFs, mas há uma reclamação com relação a exames, né? A fila para espera de exames e consultas. Como é que está essa avaliação? Vocês vão fazer uma reestruturação hoje do atendimento? Muito, muito. E é muito importante essa coisa da saúde, porque a nossa gestão aumentou em 60% os gastos, os investimentos na saúde, tanto nos nossos postinhos como no pronto-socorro da cidade. E esse pronto-socorro, e eu posso falar que a saúde melhorou tanto, porque a quantidade de pessoas que vêm de outras cidades e querem ser atendidas em Lorena, por quê? Porque tem uma saúde boa. Não tivemos uma greve na nossa gestão. Nós aumentamos, hoje a prefeitura paga 2,2 milhões a Santa Casa, que faz um trabalho espetacular para atender a nossa população. E falo para a população também que nós já estamos trabalhando há muito tempo a alta complexidade. A alta complexidade vai atender oncologia, cardiologia, hemodiálise, que está tudo quase, já fizemos mais de 10 reuniões junto com a Santa Casa, e Lorena vai ser pioneira. E o que vai acontecer? As pessoas que precisam sair para fazer um tratamento de câncer ou oncologia, como falam, cardiologia, vai ser feito em Lorena. Vai diminuir as despesas, vai diminuir o tempo, porque quem está doente sabe como é difícil a vida para quem está doente. E tem um detalhe, Lorena, a prefeitura já paga o infarto zero. Quando a pessoa tem algum problema, se demorar para chegar em Taubaté, morre. Quantas pessoas já foram socorridas e salvas graças ao trabalho que a Prefeitura de Lorena faz junto com a Santa Casa. Então, o que eu quero dizer para vocês, que o tempo é curto e a gente precisa falar, todos os nossos postinhos estão sendo reformados. Todas as nossas, nós fizemos um posto de saúde na Vila Passos hoje. E o que eu quero falar para a Prefeitura, que as coisas estão acontecendo. Tem problemas em todo lugar, toda cidade tem a saúde como uma coisa também muito importante. E Lorena dá um apoio muito grande. E a Prefeitura de Lorena foi a prefeitura que mais investiu nos últimos 30 anos para melhorar as condições de vida da nossa população. Muito bem. Ainda dentro, dá tempo ainda dentro do assunto, essa questão das filas seria o quê? Seria um reforço de efetivo? Então, o que aconteceu? Na nossa gestão, nós conseguimos 10 médicos da Frente Brasil, certo, que melhorou muito a atenção. Nós fizemos um concurso agora, com mais 23 médicos, 11 já assumiram e outros vão assumir. E o que a prefeitura precisa também fazer? Fazer um trabalho para que os nossos servidores tenham orientação de melhorar o tratamento, melhorar a técnica de atender a população, e isso vai trazer benefício. E outras coisas que estão acontecendo, que não são da saúde, mas interferem na saúde, que depois eu falo. Muito bem. Vamos falar de obras e infraestrutura. O senhor entregou uma série, né? O senhor teve como destaque, dentro das obras e infraestrutura, a drenagem e pavimentação. Algumas delas ficaram ainda sob interrogação, por exemplo, uma expectativa grande com relação à Avenida Brasil. O que o senhor pode falar para o eleitor hoje com relação à Avenida Brasil, o término daquela... Avenida Brasil, 30 anos também que prometeram e nada, e nós estamos terminando, só que são verbas federais e a prefeitura também entra com uma contrapartida. Sim. Faltam 3 pedaços de 3 verbas que está no governo federal. Com esse problema da eleição, em seguida deverá sair, é pouca coisa que falta. Se não sair o dinheiro do governo federal, a prefeitura tem capacidade para terminar com recurso próprio. Isso é um recado que eu dou. Estava parada aquela rua toda suja e hoje já tem quase 70% ou 80% concluído. Ainda dentro da mobilidade, como é que o senhor está projetando qualificar a mobilidade urbana de Lorena, principalmente na região central? O seu secretário Lucas citava para a gente quando estava à frente da obra na época, há um desafio das ruas mais estreitas e ter a demanda do trânsito de Lorena. Como é que o senhor pretende qualificar a mobilidade? Bom, a mobilidade é uma coisa que todo mundo quer que melhore, mas você não tem condição de pegar uma rua estreita e desapropriar, que é uma verba muito grande. Mas nós podemos melhorar o fluxo, a maneira dos veículos transitarem
ruas com contramão ou mão, e isso está sendo trabalhado. Lorena deu um passo muito importante, porque as ruas de Lorena estavam sempre emburacadas, sempre com problemas, e hoje já deu uma melhora muito grande. A cidade inteira, tem obra na cidade inteira, e agora saiu mais uma verba de 5 milhões, que veio do governo, que a gente tinha pedido, para os que torcem para a cidade não ir para frente. A cidade está crescendo mais ainda. Rapidinho, ainda dá tempo ainda dentro desse plano de obras. Na Câmara de Lorena, quase todas as sessões têm um tema que vai e volta, que é hoje o contato com a Sabesp. Sabesp é calcanhar de Aquiles hoje na hora da gente falar em obras de Lorena? Não é só de Lorena, de todas as cidades. Eu tenho ido em todas as reuniões, coisa que não acontecia. Você tem que pedir. E numa das reuniões, eu pedi que todos os investimentos, todas as possibilidades de crescimento na cidade, pedir para colocar na ata, que a Sabesp dê atenção. A Sabesp foi privatizada e agora ela vai investir muito, e Lorena já tem quase 100%. Preparada com água e esgoto. E o que vai acontecer? Vão atender também a zona rural. Eles vão começar. E eu acho que hoje um dos maiores problemas é quando a gente faz uma obra bonita, a Sabesp vai lá, corta e larga de qualquer jeito. Nós estamos cobrando. E quem leva a culpa sempre é a prefeitura. Mas nós estamos trabalhando junto também com a Sabesp, não só com a Sabesp, com a EDP também, para dar atenção na área de água e esgoto e também na área elétrica da nossa cidade. Com relação à privatização da Sabesp, o senhor acredita que ela vai qualificar esse trâmite? Eu acho que vai melhorar. Pelas reuniões que eu participei, eu acho que a Sabesp, muitas vezes algumas pessoas falam, você tinha que privatizar. Você privatiza, leva 30 anos, a cidade vai para o espaço. Eu acho que tem que continuar com a Sabesp, que ela é boa, mas precisa, como a cidade também precisa, ver os pontos que estão errados e trabalhar para melhorar. Muito bem. Vamos falar de política, prefeito. A gente tem 3 candidatos na cidade de Lorena, mas acaba sendo uma eleição, já era esperada há algum tempo, que era uma eleição polarizada. São 2 nomes muito fortes, não só no momento atual, mas do histórico político de Lorena. Dentro dessa linha, o senhor acredita, e até mesmo a forma como hoje a campanha está tomando um ar mais de ataques, mais bélicos, isso prejudica, por exemplo, no caso do senhor, que hoje atua com a máquina, que hoje está no momento de entregar ações à prefeitura, só acho que esse momento da campanha eleitoral mais prejudica o senhor ou não? Para mim não me prejudica, porque a vida inteira eu nunca abri a boca, eu vim várias vezes aqui na rádio, não abri a boca para falar de ninguém, rádio, jornal, não falo porque é a minha característica. Agora, eu não posso escutar mentiras, mas eu fico na minha, porque é o seguinte, a prefeitura de Lorena está trabalhando em benefício da população de Lorena. Problemas, reclamações, onde você vai tem. Isso é normal na vida pública. Agora, falar mentiras não é legal. Então eu peço para a população que tenha atenção nas mensagens que são passadas, mas é só olhar a cidade de Lorena hoje, quem anda na cidade, e ver o progresso que ela está tendo. Ninguém vai investir numa cidade que está mal. Ninguém vai investir se uma cidade está largada, a cidade está limpa, a cidade, os comerciantes foram beneficiados. Nós fizemos a revitalização da nossa rua principal e com festas, com iluminação, para atrair vendas, para melhorar a vida das pessoas e emprego. Você entra na avenida agora, tem mais de 4 restaurantes novos, com movimentos bons. Você vai em todo bairro, tem movimento. Isso por quê? Porque nós trabalhamos com carinho com a população. Nós damos atenção, eu escuto, não gosto de escutar coisa que é maldosa, mas eu não dou bola porque eu não estou fazendo coisa ruim. Ninguém pode falar. Nós tivemos as 3 contas nossas aprovadas pelo Tribunal de Contas. Como é que pode ser você ter uma prefeitura com as 3 contas aprovadas, vem uma pessoa e não fala a verdade aqui? A população tem que saber, nós temos as 3 contas aprovadas. Eu não quero falar dos outros, porque a minha filosofia, enquanto eles falam mentira, nós estamos trabalhando em benefício da nossa população. Nós estamos trabalhando para a educação, para as nossas crianças, os nossos jovens, os adultos terem um futuro, fazendo cursos, dando atenção à população, cuidando de todos os bairros. Todos os bairros de Lorena têm um benefício. Eu vou falar de um bairro que, se eu falar das 160 obras que nós fizemos,
130 já foram entregues e 30 vão ser entregues. Vou falar do Parque das Rodovias. Eu fui na minha campanha as 2 vezes, lá era água, lixo, esgoto, falta de energia e calçamento. E eu prometi, se eu ganhasse, eu faria. Com recursos da prefeitura, nós fizemos água e esgoto, fizemos a iluminação LED, falaram que eu ia colocar lâmpadas do centro que eu tirei para colocar lâmpadas velhas lá. Nós colocamos lâmpadas LED nova. E estamos acabando o calçamento com drenagem. E tem gente que reclama, isso tem, porque faz parte da política. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: toda a cidade já foi 70% de iluminação LED, e se Deus nos abençoar, até o final da minha gestão, vai ser 100%, já estamos economizando mais de 60 e poucos por cento de economia nos gastos com energia elétrica por causa das lâmpadas LED. E o senhor, além da sua eleição, né, que o senhor está disputando ao executivo, tem uma eleição aí ao legislativo. Esse trabalho para poder reforçar e garantir governabilidade, uma possibilidade de segundo mandato. Que avaliação que o senhor faz do cenário que a gente tem na Câmara hoje? O senhor acredita que vai ter renovação? São 17 cadeiras. Eu acredito que vai ter renovação, e a gente torce, seja qual for o novo vereador, ele entra com o propósito de trabalhar em benefício da cidade de Lorena. Esse negócio que muita gente fica reclamando aí, são algumas pessoas que põem gente para falar mal. Outro dia na Santa Casa, a médica estava dormindo, tá? Não atendeu a população e falou que não tinha remédio. Eu não vou falar quem que é essa médica, porque é falta de educação. Mas essa pessoa teve que sair, porque como é que pode trabalhar dormindo, não atendendo a população? E quem paga? Aí nós somos obrigados a fazer isso. E eu gostaria também de falar também que na educação nós estamos trabalhando sério. Eu fui numa reunião, algumas mães me cobraram e falaram assim: Silvinho, você precisa ver, nós vamos votar em você, mas estão falando mal de você. Um professor chega na sala de aula e fala: vocês não têm futuro. Candidato, zeramos aqui o tempo. Acho que deu para a gente poder pegar bastante assunto aqui com o candidato que é atual prefeito, que está disputando sua reeleição. A gente, claro, né, você de Lorena que está acompanhando, o pessoal está comentando, mas faz parte. A gente quer isso, quer comentário, quer você participando e sempre na possibilidade, na ideia de fazer o que a gente acabou de fazer aqui, que é discutir projetos, ouvir as propostas dos candidatos para os próximos 4 anos. Candidato, agora o senhor vai ter 1 minuto, cronometrado também com a Bruna e com o Edinho aqui, para o senhor poder olhar para aquela câmera ali. Eu vou pedir para o senhor falar agora com o eleitor de Lorena. O senhor tem 1 minuto cronometrado, ficar à vontade. Então, estamos certinho aqui? Vamos lá? 1 minuto, fica à vontade, candidato. Eu queria falar a todos os lorenenses, eleitores, nosso número é 55, e Lorena hoje está completando 3 anos e 8 meses, com 1 ano e pouco de pandemia, 2 anos. Não teve prefeitura que fez nesse tempo o que os outros não fizeram em 8 anos. Lorena está crescendo, está com perspectivas boas, nós temos promessas de dar oportunidade para as pessoas, tanto para o jovem como para o adulto, e até para os idosos que nós cuidamos. Então hoje Lorena está bem situada, está com as contas em dia, nós pagamos nossos funcionários todo dia 30, não tem uma empresa que está atrasada. E hoje eu posso falar para vocês, acho que o prefeito deveria ter 6 anos de mandato só e não poder se recandidatar. Mas hoje nós precisamos mais um tempo para pôr em prática, para colher os frutos que nós plantamos. Lorena é a melhor cidade da nossa região. Lorena vai crescer. Muito bem. Primeiro, agradecendo aqui ao professor Silvio Ballerini, atual prefeito de Lorena, candidato à reeleição na cidade. Com a participação do candidato, a gente encerra a participação de Lorena aqui, porque lembrando, são 3 candidatos, algumas cidades têm mais, e a gente, é claro, vai dar nossa sequência sabatinas até o começo de outubro, né, Cassiano? As sabatinas, elas invadem outubro ainda, até o dia 2 de outubro. Por exemplo, amanhã a gente vai ter Fafá, candidato à prefeitura da cidade de Cruzeiro, aqui no nosso Atos no Rádio. Então a gente agradece ao candidato, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Lembrando a você que esse trecho vai estar cortado, somente esse trecho também, para quem não acompanhou o Atos no Rádio, ou para quem não quer pegar o programa depois, né? Você vai achar também um corte do período somente desta sabatina, e vai estar em todas as nossas redes sociais, inclusive também no nosso WhatsApp.